Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 7 de março, sexta-feira depois das cinzas. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, já sexta-feira, depois das cinzas, estamos aproximando do primeiro domingo da Quaresma. Já iniciamos a nossa caminhada em preparação para a grande celebração da Páscoa. E em cada evangelho, em cada momento, o Senhor nos ensina e nos orienta como fazer bem esse nosso momento. Basta que nós acolhemos em nosso coração a mensagem, acolhemos em nosso coração a orientação do Senhor. Agradecemos a Deus por tamanha graça que Ele nos concede de ouvir a Tua palavra, ouvi-la e acolhê-la em nosso coração. E mais uma vez o Senhor nos fala, através da Sua palavra, exatamente sobre como a maneira correta de fazer e praticar o jejum. Eram muito insistentes na maneira de fazer eles, ou seja, eles criticavam Jesus de como eles praticavam o jejum, de como eles se comportavam diante das refeições, por exemplo. Eram muito criticados. E Jesus veio exatamente para nos ensinar. Ensinando a Ele, ensina a cada um de nós também. O Evangelho, que insiste na temática do jejum, apresenta Jesus como noivo, ou seja, o Messias tão esperado por Israel. O jejum não cabe aos seus discípulos, enquanto o noivo está com eles, ou seja, enquanto Jesus estava com eles, não deveriam fazer jejum. Mas em um momento correto, na hora certa, deveria, e Jesus falava da importância de fazer esse jejum. Enquanto o noivo está com eles, não deve fazer o jejum, somente quando ele for tirado. E aqui há uma referência direta na cruz de Jesus. O jejum deve ser feito quando o noivo for tirado do meio deles, ou seja, quando Jesus deixar de existir no meio daquele povo. Os discípulos deverão jejuar, aí sim, quando isso acontecer. O jejum, além de ser um forte sinal do desejo de conversão, é também um indicativo daqueles que esperam a feliz manifestação de Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos ter cada vez mais consciência da maneira correta de fazer o jejum. Tomar cuidado para que não façamos o jejum para sermos percebidos, para demonstrar para alguém, para um ou para outro, que estamos praticando esse ato.
pois a própria palavra do Senhor condena quando se fazermos assim. Que o Senhor nos dê uma consciência de uma boa preparação, de um bom ensinamento, de um bom momento para fazermos o nosso exame de consciência, fazer a nossa conversão, fazer a nossa preparação para essa grande celebração. Que o Senhor nos proteja, que nos guarde e nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.